conversar sobre por que eu não estou emagrecendo, tá? Então, um tema muito pertinente, muito interessante aí, que às vezes a gente faz dieta na nossa cabeça, né? Ah, eu tô fazendo e não consigo ver diferença, não vejo o peso caindo, não vejo as coisas fluindo, os resultados chegando. Então hoje a gente vai conversar sobre isso. Será que realmente eu tô fazendo dieta? Será que realmente eu tô fazendo tudo que precisa ser feito? E aí eu trouxe pra vocês 4 histórias, tá? 4 casos reais de pacientes nossos, tá? 4 historinhas diferentes de histórias reais de pacientes. E aí eu gostaria que vocês conseguissem identificar os erros dessas histórias junto comigo, tá bom? Queria pedir para vocês enviarem, clicar aqui no botãozinho do aviãozinho e enviar essa live para quem vocês puderem, para aquela amiga que sabe que tá precisando de perder peso, que tá querendo emagrecer um pouquinho. Então mandem aí, tá? E falar também que as inscrições do nosso desafio 30 dias estão abertas, tá bom? No final da live eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então, muito boa noite. Vamos lá, vamos começar com o nosso tema. Então, olha, gente, no início do processo de emagrecimento, boa noite a todo mundo que tá chegando. Quando a gente começa no processo de emagrecimento, e isso a gente vê muito claramente lá na clínica, principalmente na primeira semana, tá? Os nossos pacientes têm resultados muito grandes na primeira semana. Então, a gente vê 3 quilos, 2 quilos, né? Mais de 1 quilo é praticamente todos, né? Que eliminam mais de 1 quilo ali na primeira semana, nos primeiros 7 dias. E tem gente que elimina muito mais. Agora, semana passada, a gente teve a primeira pesagem do método AML. Depois eu vou postar pra vocês os resultados. Então, teve paciente eliminando 3 quilos na fase 1, que é a fase detox, né? Dos primeiros 7 dias. Mas por que a gente perde tanto peso na primeira semana, Maíra? Aí muita gente fala a questão do desinchaço, que realmente é verdade. Existe o desinchaço, né? O fenômeno de você estar antes comendo uma quantidade muito maior, né? Sem ordem, sem fazer dieta. Então, assim, antes você estava comendo todos os alimentos, o organismo estava um pouco inflamado, né? E aí, quando a gente coloca a ordem na casa, a gente corta açúcar, corta gordura, fritura, o organismo sente e elimina muito peso, tá? Então, sim, existe a questão do desinchaço inicial aí na primeira semana. Mas não é só isso, tá? É porque, por exemplo, um paciente que elimina 3 quilos na primeira semana, pode ser que 1,5 kg seja desinchaço, mas 1,5 kg foi gordura mesmo que saiu. E por que esse paciente eliminou tanto peso na primeira semana? Porque na primeira semana vocês fazem muito certo. Na primeira semana, faça dieta muito certinho, né? Os pacientes dedicam, pegam listinha de compra, vão no supermercado, compra as coisas certinhas da dieta, leva lancheira, se organiza. É diferente. Então, você dedica muito na primeira semana, por quê? Na primeira semana, a motivação tá muito alta, né? Eu tô muito motivado. Eu acabei de escolher emagrecer, eu acabei de tomar essa decisão e eu ainda não sei o que vem pela frente, mas no começo a gente fica muito motivado, né? E aí, você perde muito peso nessa primeira semana. Quando chega na segunda semana, não tem mais o fenômeno do desinchaço, né? Porque você já tá alimentando bem. Então, automaticamente, você já vai perder um pouquinho menos de peso na segunda semana. E aí, muitos pacientes pensam o seguinte: nossa, semana passada eu fiz dieta certinho, perdi muito peso. Acho que essa semana eu vou comer só uma coisinha, porque eu já perdi 3 quilos semana passada. Eu vou comer só um chocolatinho aqui de leve, né? Eu vou comer só um chocolatinho pra ficar tranquilo, mas eu vou perder muito peso ainda, tá? E aí, o que acontece? O paciente perde 2, 3 quilos na primeira semana e perde meio na segunda semana, às vezes, tá? E aí, perde meio na segunda semana, fica desmotivado,
perde mais meio na terceira semana, na quarta semana mantém o peso, porque já tá pensando assim, eu perdi só meio, 2 semanas, eu vou comer. E aí na quarta semana mantém o peso, na quinta ganha peso, entrega o trem pro lado e já desiste do negócio, tá? Isso acontece com muitos pacientes. Tem muitos pacientes que vão pra clínica e aí pegam uma primeira dieta e acontece, né? Pagam o valor do primeiro mês. Quando tá vencendo o segundo mês, que é pra pagar de novo, que é pra gente dar continuidade, fazer sessão de análise de meta, já desistiu, nem volta mais. Por quê? Não teve maturidade, não estava fazendo o que tem que ser feito. Todo mundo acha que vira nutricionista depois de 1 mês de dieta. Depois que 1 mês, depois de 2 semanas, todo mundo já acha que virou nutricionista. Então já acha que não tem que olhar o cardápio mais. Eu não tenho que olhar esse cardápio, não, eu já sei tudo que tá aí. Eu já sei tudo que tá aí, eu não tenho que contar as colheres de arroz não, porque eu já sei que é esse punhado. De salada eu vou comer alface todo dia mesmo, a conta é essa, eu já sei que 3 horas é uma fruta. E aí a gente não olha mais o cardápio, tá? Vocês não olham mais o cardápio, não fazem a listinha de compras, pensa assim, lá em casa já tem pão integral? Então já tem pão de forma lá em casa, já tá bom, né? E aí acaba que a gente não está fazendo dieta, não tá se dedicando como deveria, mas na cabeça, na sua cabeça você está. Por quê? Porque antes estava acostumado, por exemplo, a comer doce todo dia depois do almoço. Antes eu comia todo dia doce depois do almoço, agora não tô comendo mais, tô todo dia de dieta. Eu bebia cerveja quarta, quinta, sexta, sábado, agora eu tô bebendo só sábado, domingo, então eu tô de dieta. E aí a gente fica se enganando, achando que está fazendo dieta, quando na verdade não está, tá bom? E aí é muito importante a gente conseguir identificar esses erros e é muito importante vocês terem essa clareza, sabe? Na hora de vocês pensarem, na hora de fazerem a dieta, pra gente não se enganar. Porque senão a gente entra nesse loop de ficar pensando assim, poxa, eu tô fazendo dieta e não tô vendo resultado. Então o problema é da dieta da clínica. O problema é daquele nutricionista. O problema é que eu não faço atividade física, a gente sempre vai achando os problemas, quando na verdade o problema é que a gente não tá fazendo o que tem que ser feito. Se você fizesse o que realmente precisa ser feito, você ia conseguir emagrecer, tá? Então por que eu não tô emagrecendo? Porque eu não estou fazendo o que eu deveria fazer. E aí eu trouxe para vocês 4 casos clínicos, tá? De pacientes nossos, 4 casos verídicos, pra vocês entenderem que foram 4 casos de pacientes que diziam que estavam fazendo dieta, porém a gente sabe que não estava fazendo. Mas na cabeça do paciente ele estava fazendo dieta, tá? Então são 4 historinhas rapidinhas, 4 casos diferentes. Quem conseguir identificar, né? Quem falar assim, nossa, você tá falando meu caso aí, Maíra, pode mandar aqui pra gente nos comentários, tá? E aí a gente vai conseguindo fazer essa interação aí. Primeiro caso clínico, gente, primeira historinha aqui de paciente nosso. Um paciente de Itabirito, tá bom? Não vou falar nome, né? Vou falar só o caso. Mas é um paciente de Itabirito, homem adulto, ciclista, tá bom? Ativo, porém acima do peso, tá? Então, um paciente que tava pesando aí na faixa de 90, se eu não me engano, eu acho que era 93 quilos que ele tava pesando. E aí ele contou, né, que era ciclista e que era atleta. E aí a gente precisa de conseguir, é o primeiro adendo que eu queria fazer, que o paciente, ele era sedentário e ele passou a pedalar 45 quilômetros 2 vezes na semana. Isso não é atleta, tá? A gente às vezes acha que é atleta porque assim, eu não fazia nada e agora eu tô pedalando 45 quilômetros, então eu sou muito atleta. E não é por aí, tá bom? Então, por exemplo, para um paciente que quer perder peso e pedala 2 vezes na semana, ele consegue seguir o cardápio normalmente. A gente só vai aumentar um pouquinho, o nutricionista só aumenta um pouquinho a demanda dele no dia do pedal. E nem é o dia inteiro, é só em alguns momentos. A gente melhora só um pré-treino e um durante, tá?
Então o primeiro erro é pensar assim, eu posso comer porque eu sou atleta. Quem pedala 2 vezes na semana não é atleta, tá? Quem pedala 70 quilômetros no sábado não é atleta, tá bom? A gente precisa de entender isso. Não é porque eu caminhei 13 quilômetros no sábado que eu virei maratonista. Então tem uma diferença muito grande entre o atleta, realmente, a pessoa que treina com foco todos os dias, que compete, de uma pessoa que faz por lazer, tá? Então o primeiro erro é esse aí. Pensar que eu estou numa condição de atleta e achar que eu posso comer. Aquele nadador famoso, eu acho que é o Michael Phelps, né? Se eu não me engano. A taxa metabólica basal dele, o que é a taxa metabólica basal, né? É a quantidade de caloria que a gente precisa para passar o dia, né? Para sobreviver. A taxa dele já foi 8.000 calorias por dia. A taxa de uma mulher, né? De uma mulher aí, mais ou menos, uma adulta jovem é de 1.800. Vocês terem uma noção da discrepância. E aí, se eu penso que eu sou atleta, eu acho que eu posso comer 3.000 calorias sem engordar. E não é por aí, não é mesmo por aí, tá? Mas, enfim, ele tinha falado que ele queria, né? Que ele era ciclista e tal, e que ele tava ficando pra trás na hora do pedal. E ele falou que ele pensou em trocar a bicicleta, que os colegas dele falaram, não, que essa sua bicicleta que é pesada, que não sei o que, E aí a outra bicicleta custava não sei quantos mil reais, mas era 1 quilo mais leve, um negócio assim. E eu só pensando, gente, tem que tirar 10 quilos no corpo, não é 1 quilo na bicicleta, não. Mas enfim, né? E aí ele procurou a clínica para poder emagrecer. E ao invés de fazer o cardápio igualzinho, tá lá, né? Igualzinho o Léo fez, o Léo calculou. Ele tava fazendo mais ou menos o cardápio, porém seguindo a cabeça dele. Aí ele começou a me falar, Maíra, mas eu não tô comendo arroz, eu não tô comendo feijão, eu não tô comendo nada e eu não emagreço. Porque ele emagreceu só na primeira semana, emagreceu 3 quilos na primeira semana, meio na segunda e depois começou a manter. E aí, ele falando comigo que tava fazendo dieta e a gente começa a questionar, né? Aí a gente começa até a pensar em outras coisas, será que é um hipotiroidismo? Será o que pode estar acontecendo com esse paciente? Até o dia que ele mandou no grupo uma foto do almoço dele. Realmente não tinha arroz e feijão não, sabe? Tinha só a salada e a carne. Só que a quantidade de carne que tinha no prato dele, eu como em 5 dias. 5 dias. Tá? Então a gente pensa, às vezes, a gente tem essas crenças limitantes, por exemplo, de que é o carboidrato que engorda. É o arroz com feijão que me engorda. O que tá me engordando é o arroz, o feijão e o pão. E aí eu tiro o arroz, o feijão e o pão, mas eu coloco 5 bifes no meu prato, eu não vou emagrecer. No fim das contas, o que influencia é o déficit calórico, gente. Não adianta você tirar arroz com feijão e comer 5 bifes da grossura de um dedo, do tamanho da palma da sua mão. Isso não é dieta, tá? Vocês conseguem ver o erro aí? Então a gente já começa por aí nessa história, tá? Segunda historinha de Mariana, uma mulher, tá bom? Paciente mulher, jovem adulta, que é viciada em academia, ratinha de academia, vai todos os dias na academia, fica mais de 1 hora por dia na academia. E ela me falou que ela levou o cardápio dela para o educador físico dela avaliar. Já começa daí, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O educador físico tem que avaliar o quê? Ele tem que avaliar o treino dela, ele não tem que avaliar a alimentação dela. Quem vai avaliar a alimentação é o nutricionista, tá? Mas enfim, levou. E aí o personal, o educador físico, falou assim, não, isso aqui tem muito carboidrato, você tem que tirar o arroz, tirar o feijão, tirar esse pão. E aí ela começou, cortou o pão, cortou o arroz, cortou o feijão, cortou banana, né? E tava comendo só salada, legume, carne durante a semana, malhando igual uma doida, se sentindo até mal, inclusive, né? Porque sem energia, como que você malha sem ter energia, né? Não tem jeito. E aí, ela falou o seguinte, quando chega no final de semana, Maíra, aí chegou o final de semana, como eu já malhei a semana toda, e como eu não tô nem comendo arroz e feijão, no final de semana eu tomo uma cervejinha, como uma pizza, como um chocolate, e aí, eu não sei porque que eu não tô emagrecendo.
Vocês entendem o erro? Então, onde é que tá o erro, né? Na verdade, gente, não existe esse tipo de compensação. Eu não posso achar que porque eu já fiz segunda a sexta, eu tô livre no final de semana. Eu não posso cortar as coisas do cardápio para poder recuperar depois, né? O que era a cabeça dela? Eu tô malhando, tô tirando o arroz com feijão. Então eu posso descontar tudo que eu não comi de segunda a sexta no sábado e no domingo. Aí no sábado e no domingo eu bebo, eu tomo drink, eu saio, né? Eu tomo gin, eu peço pizza. Não funciona. Não vai perder peso, tá? Primeiro que se o seu objetivo é emagrecimento, você nem precisa de ir na academia todo dia, tá? Inclusive, você consegue até emagrecer sem fazer atividade física. A atividade física é maravilhosa para várias coisas, mas o que emagrece mesmo é a dieta. Se você seguir o cardápio 7 dias, você emagrece, mesmo sem atividade física. Se você fizer atividade física 7 dias e não seguir o cardápio, você não emagrece, tá? Então isso também tem que ser bem claro na cabecinha de vocês. Terceira historinha, gente. Uma mulher também jovem adulta, tá? Mãe recente. A bebezinha dela tava com 7 meses. Ela engordou 22 quilos na gestação, tá? Então engordou bastante aí na gestação. Conseguiu eliminar 12, tá? Conseguiu eliminar 12 quilos, mas ficaram 10 quilos restantes aí. E aí os 10 quilos não estavam saindo por nada, por isso que ela foi pra clínica, né? E aí ela começou, Maíra, mas eu tô fazendo dieta, nossa senhora, eu tô fazendo e não perco peso, porque nas primeiras semanas perde, né? E aí depois começa o peso a agarrar. E aí a gente conversando, né? Porque os pacientes que participam do grupo presencial, eles estão comigo, né? Comigo, com o Léo, toda semana. Os pacientes que vão lá só pesar e não participam do grupo, uma vez por mês a gente conversa, que a gente faz a sessão de análise de meta. E aí nessa conversa a paciente começou a me contar o que estava acontecendo, tá? E aí o que estava acontecendo? A filhinha dela estava começando a comer, né? A fazer a introdução alimentar, que a gente começa com 6 meses. Até 6 meses, amamentação exclusiva e depois introdução alimentar. Só que bebê, gente, come muito pouco. Bebê não come muito. Principalmente quando tá começando a comer. Então o bebê não vai comer uma banana caturra amassada de cara. Não vai. Não vai comer um pratão de sopa, de purê. E nem pode, né? Eles começam comendo pouquinho mesmo. Só que ela não tinha essa noção. Então a mesma quantidade de comida que ela punha pra ela punha pra bebê. E o da bebê sobrava. Como sobrava, ela ficava com... ela não queria jogar fora, né? Pra não desperdiçar, e aí ela comia. Só que ela já tinha almoçado. Vocês entenderam? Então, por exemplo, de manhã ela tomava o café da manhã, já amamentava, né? E tudo. No meio da manhã ela fazia a colação dela. E aí batia um suquinho de frutas pra beber e batia um pra ela também. Só que ela já tinha feito a colação dela, já tinha comido uma fruta. E aí tomava mais o suco de frutas. Na hora do almoço, já tinha almoçado, comia o almoço dela e a sobra do almoço da bebê. 3 horas, por exemplo, ela ia amassar uma bananinha, né? Pra dar a banana, por exemplo, pra bebê. Só que a banana comeu só metade. E aí, o que ela fazia com a outra metade? Mandava pra dentro. Sendo que já tinha feito o lanche dela. Então, ela praticamente, ela não estava comendo 2 vezes, mas ela estava comendo 1,5 vezes. Toda hora. O dia todo. No fim do dia, não é que ela estava engordando por causa das sobras. Vocês entendem? Mas ela não estava emagrecendo. Porque ela não estava ficando em déficit calórico, tá? Então, ela conseguiu eliminar os 12 quilos iniciais. Por quê? Porque quando a gente ganha bebê, automaticamente já sai bastante peso, né? Então, por exemplo, tem gestante que já sai da maternidade 6, 8 quilos mais magra, dependendo, tá? Depois dos dias que ficou lá. Então, esses 12 praticamente que ela eliminou, não foi de esforço, sabe? Assim, deve ter sido uns 4 só de esforço, que é aquele emagrecimento inicial. E aí depois garrou, ela não emagrecia mais por causa disso, ela só mantinha o peso,
tá? Aí ela me contou que às vezes ela ficava muito nervosa, claro, né? Porque o marido trabalhava fora, ficava o dia todo fora, ela ficava por conta do bebê, não tinha apoio, e às vezes a bebê dormia e ela tomava uma tacinha de vinho, sabe? Só um pouquinho para poder relaxar um pouco durante a semana, e assim não tem jeito, não emagrece mesmo, tá? Então esse caso aí, pra vocês entenderem também alguns erros que acontecem, né? E a quarta historinha que eu trouxe pra vocês é a seguinte, é uma paciente que tinha ido, ela foi pra clínica, depois que emagreceu muito, com um outro programa aí, que eu não vou citar nomes, né? Mas é um outro programa que tem aí, que é de uma dieta extremamente restritiva com remédio. E aí a paciente eliminou 12 quilos em um mês e pouco, acho que foi, não deu nem 2 meses. Que ele eliminou isso tudo, obviamente, né? Porque se você toma remédio e não come nada, você vai emagrecer, só que você emagrece por inanição, né? Você não emagrece de forma saudável, igual é na clínica. E aí ela emagreceu e depois de 2 meses ela ganhou tudo de novo, né? Pagou um absurdo de valor, eu acho que ela comentou comigo que foi, eu acho que 3.500, 4.000 reais, não sei, pra poder emagrecer e engordar tudo de novo. E aí ela foi lá pra clínica, ela até comentou comigo que o cabelo dela caiu todo, ela tinha um cabelão comprido no meio das costas e teve que cortar curtinho, a unha quebrando, obviamente, porque emagreceu por inanição. E aí ela foi pra clínica. E essa paciente, ela é a única das 4 histórias que realmente estava fazendo dieta. Então ela fez dieta, ela engordou os 12, né, que ela tinha eliminado. E aí, fazendo dieta, ela conseguiu eliminar 2 lá na clínica. Só que depois o peso começou a agarrar e não descia mais. E aí ela falou comigo, aí ela contou a história toda e falou comigo, Maíra, eu juro, eu tô fazendo certinho, eu tô seguindo as quantidades, seguindo tudo, horário, tudo certinho. Só que eu não tô emagrecendo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é simples, gente. Quando a gente vem de uma dieta restritiva, que a gente perde muito peso e ganha de novo, por que a gente ganha de novo? Porque existe o efeito rebote, né? O seu organismo, imagina, o seu metabolismo, ele não entende que você não tá comendo porque você não quer comer. Entende? Tipo assim, o corpo não sabe que você não quer comer naquele momento por escolha sua. O corpo pensa mais ou menos como se a gente estivesse num deserto. Então o corpo pensa assim, poxa vida, Maíra tá morrendo. Ela vai morrer se ela continuar assim. Então eu não posso queimar nada, eu tenho que segurar tudo pra mim. E aí quando o paciente volta a comer normalmente, não é nem a comer demais não, é a comer normalmente, tudo que ele come é absorvido. Isso que a gente chama de efeito rebote. Não é normal você absorver tudo que você come. A gente absorve uma parte e elimina outra parte. Mas se você estava com uma dieta restritiva, você sim vai absorver tudo. E aí acaba engordando tudo de novo. E fora isso, né, que tem esse BO todo aí que eu já expliquei, ainda tem um outro problema, que é o seguinte, quando a gente emagrece muito rápido e de forma restritiva, como foi o caso dessa paciente, você não perde só gordura, tá? Na verdade, ninguém quando emagrece perde só gordura. Mesmo emagrecendo de forma saudável, a gente acaba perdendo um pouquinho, principalmente se você não faz atividade física, acaba perdendo um pouquinho de massa magra, mas é pouco, tá? Não é muito igual quando acontece na dieta restritiva, ou, por exemplo, quando o paciente faz jejum intermitente, perde muita massa magra. Isso eles não falam, mas acontece, tá? Então, não é tanto quanto em dietas restritivas, mas perde um pouquinho sim. Como a dela foi restritiva, e ela perdeu peso muito rápido, ela perdeu muito massa magra. Então, ela eliminou gordura, mas ela eliminou massa magra, eliminou água também. E aí, gente, quando a gente perde músculo, a taxa metabólica cai lá embaixo. Esse engorda e emagrece, sabe? Essas pessoas que uma hora você vê a pessoa tá magrinha, outra hora ela tá gordinha, outra hora ela tá magrinha de novo, outra hora ela tá gordinha. Isso é péssimo pro metabolismo.
O grande problema da sua taxa metabólica cair é que você precisa de comer cada vez menos para conseguir os mesmos resultados lá da frente. Então, por exemplo, antes você fazia dieta de 1.500 calorias e emagrecia. Agora você não vai emagrecer mais com uma de 1.500, você vai ter que fazer uma de 1.400, de 1.300, de 1.200. Como a dela foi tão restritiva, ela não estava conseguindo emagrecer com a nossa. Pra vocês terem uma ideia, a nossa dieta, que é super balanceada, que é tudo certinho, que já é baixa em caloria, ela não estava conseguindo perder peso. Por quê? Por causa do efeito rebote. E aí eu falei com ela, olha, a gente consegue eliminar esses 10 quilos aí que você precisa, porque ela tinha conseguido eliminar 2, né, dos 12. A gente consegue eliminar esses 10 quilos aí, só que você vai ter que ter paciência. Sabe em quanto tempo mais ou menos que a gente vai eliminar esses 10 quilos? Uns 6 meses. Ela, nossa senhora, pelo amor de Deus, mas eu emagreci 12 em 1 mês e meio, Maíra, não fala isso comigo. Eu falei assim, mas você emagreceu, mas engordou tudo de novo, não foi? Você quer isso? Não quer. Então agora a gente vai ter que ir com calma. Você não vai tirar nada da dieta. Você vai fazer igualzinho tá no cardápio. Tem arroz, tem feijão, tem carne. Eu vou comer igualzinho tá no cardápio, sem tirar nada. E aí o seu organismo vai demorar mais ou menos umas 3 semanas, mais ou menos 1 mês para começar a perder peso de novo. E aí ela teve paciência, né? E a gente ainda tá aí no processo de emagrecimento. Mas vocês conseguiram ver o erro dessa história também? Então são 4 histórias completamente diferentes, mas nas 4 histórias os pacientes não estavam emagrecendo, achando que estavam fazendo dieta, mas não estavam emagrecendo. E aí eu trouxe para vocês conseguirem identificar esses erros, sabe? Toda vez que vocês pensarem assim, eu tô fazendo dieta e eu não emagreço, a culpa deve ser dessa dieta, a culpa é da emagrecida, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha idade, que agora eu tô velha, a culpa é do metabolismo. Calma, tá? Pera, antes da gente colocar a culpa em Deus e o povo, a gente tem que olhar pra dentro, analisar, né, friamente a situação e aí sim perceber se realmente tá fazendo o que tem que ser feito ou não, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso tema de hoje. A gente fez uma live mais rapidinha, né, com histórias aí pra vocês, mas que é muito importante a gente deixar isso claro, tá? Você não precisa de cortar o pão, você não precisa de cortar o arroz, você não precisa de ficar neurótica, não precisa de excluir nada da sua vida, tá? Você simplesmente precisa de procurar um profissional que você confie, um profissional conceituado, né? Um profissional sério, honesto, que tem um método, né? Honesto, testado, aprovado, e seguir o que ele te falar, tá? É simplesmente fazer o que tem que ser feito. Se o seu nutricionista colocou no cardápio que é pra você comer uma fruta no meio da manhã, é pra você comer uma fruta no meio da manhã, não é pra você comer se der fome, não. Vou tirar isso aqui por minha conta porque eu não tô com fome, vou economizar caloria e eu como essa fruta depois. Não é isso. Se o seu nutricionista colocou lá uma quantidade de arroz, coma aquela quantidade de arroz, você não vai emagrecer mais se você tirar aquele arroz. Muito pelo contrário, sabe? Então aprendam a identificar esses errinhos. Pra quê? Pra vocês não cometerem esses errinhos mais. E aí a gente vai acumulando os bons resultados, né? Durante a semana, perdendo um pouquinho a cada semana. Quando a gente assustou, já foi 10, 15, 20 quilos aí. Combinado? Muito boa semana, uma semana muito light aí pra todos vocês. Obrigado pela presença, boa noite. E semana que vem a gente volta com outro tema, tá bom? Grande beijo, pessoal. Muito obrigada, até mais.